Oi, pessoal. Hoje à noite vamos embarcar em uma jornada através do tempo e das águas salgadas, direto para o caótico mundo dos piratas. Mas não estamos falando daquela fantasia glamurosa, cheia de rum e aventuras românticas. Não. Vamos explorar a realidade crua. O rangido da madeira sob seus pés, o cheiro de corpos sem banho e a comida que faria seu estômago implorar por misericórdia. Vamos mergulhar na vida brutal de um navio pirata, onde sobreviver é um desafio diário, e seu destino está sempre em risco. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. Adoro saber de onde vocês estão me acompanhando. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos juntos entrar nessa viagem de hoje à noite. Você sente mãos ásperas sobre seus ombros antes mesmo de ouvir os gritos. O cais está vivo com o caos. Homens gritando ordens, caixas se espatifando nas tábuas de madeira e o som distante das gaivotas ecoando pela névoa. Você é empurrado para a frente, tropeçando enquanto tenta manter o equilíbrio. O cheiro de sal e podridão enche seus pulmões. E quando você olha para cima, está diante da lateral de um navio enorme, com o casco escuro e castigado, cordas balançando dos mastros como cipós retorcidos. O nome pintado em seu lado é quase ilegível, as letras desgastadas por anos de mares agitados. Bem-vindo a bordo. Alguém rosna atrás de você, e antes que possa protestar, é arrastado para cima da prancha de embarque. Suas botas batem contra a madeira molhada, os degraus escorregadios sob seus pés. A tripulação está por toda parte. Alguns carregando barris, outros remendando velas, e alguns afiando lâminas que brilham mesmo sob a luz pálida da manhã. Você não se lembra de ter se alistado para isso. Na verdade, mal se lembra da noite anterior, depois de alguns goles a mais na taverna. Mas aqui está você, forçado a viver como um pirata, um destino compartilhado por muitos que se aventuraram perto demais dos portos depois de anoitecer. Isso se chama impressment. Uma tradição tão antiga quanto a própria pirataria. Quando a tripulação está com poucos homens, eles não fazem campanhas de recrutamento. Eles simplesmente tomam o que precisam. E agora, isso significa você. Historicamente, os piratas nem sempre eram os voluntários aventureiros das lendas. Na maioria das vezes eram recrutados das ruas, sequestrados de vilarejos costeiros ou retirados de navios capturados. Os sortudos tinham a opção: entrar para a tripulação ou nadar. Os azarados não tinham escolha alguma. Seus pulsos doem pelas cordas que os amarravam, e quando finalmente são cortadas, o alívio dura pouco. Um homem com uma cicatriz que vai da sobrancelha até o queixo empurra um esfregão em suas mãos. Ao trabalho, ele rosna, o hálito cheirando, a tabaco e algo pior. Não há instruções nem orientações. Esperam que você saiba o que fazer e se não souber, bem, você tem a sensação de que perguntas não são bem-vindas por aqui. O convés está escorregadio de água salgada e de algo pegajoso que você prefere não identificar. Você começa a esfregar, os músculos ardendo quase que imediatamente. Ao seu redor, a tripulação se move com uma eficiência rude, gritando ordens, jogando cordas e subindo nas velas, com a facilidade de quem já viveu no mar por anos. Você tenta imitar os movimentos deles, mas é claro que está fora do ritmo. Mais de um pirata ri e cochicha para o companheiro enquanto você luta para acompanhar. Não há glamour aqui, nada de ouro brilhante nem fumaça subindo de navios conquistados. Apenas trabalho duro, mãos calejadas e o sol impiedoso queimando suas costas. Você para por um momento, apoiado no esfregão, e é aí que sente a dor aguda nas costelas. Você se dobra, ofegante, e olha para cima, encontrando o homem da cicatriz novamente. Seus dedos estão firmes no cabo de um chicote e o sorriso dele está longe de ser amigável. Nada de descanso. Ele diz simplesmente. E você balança a cabeça voltando ao trabalho o mais rápido possível. É nesse momento que você percebe. Não há escapatória. Os portos estão longe agora. A costa é apenas uma memória distante.
Aqui, neste navio, você pertence ao mar. E o mar não perdoa. O sol nasce com uma luz pálida e incômoda, refletindo nas águas escuras do oceano e iluminando o convés do navio. Você mal dormiu. Não que tivesse um lugar apropriado para isso. Um amontoado de redes balançando no porão era o único local de descanso disponível, compartilhado por dezenas de corpos suados e mal cheirosos. O ar ali era denso, carregado de umidade e do fedor de sal e mofo, mas o descanso foi breve, interrompido pelo estrondo de botas pesadas descendo as escadas de madeira, acompanhadas por gritos que ecoaram nas paredes de carvalho. Todos ao convés. Agora. Você se levanta, os músculos doloridos pela longa noite e pelo trabalho pesado do dia anterior. Outros marujos tropeçam ao seu lado, com olhares cansados e expressões que já não demonstram surpresa. Para eles, isso é rotina. Para você é um pesadelo que mal começou. Ao subir para o convés, o ar fresco do mar bate em seu rosto, mas a sensação é rapidamente esmagada pela visão do trabalho que o aguarda. Baldes cheios de água salgada, esfregões e panos sujos estão alinhados prontos para mais um dia de limpeza interminável. Você achou que só ia ficar passeando pelo mar, é? Uma voz rouca ressoa atrás de você. É o mesmo homem da cicatriz com aquele sorriso sádico que já começa a se tornar familiar. Hoje é dia de aprendizado, novato. E o primeiro aprendizado é sobreviver ao seu primeiro dia de trabalho de verdade. Ele joga uma vassoura em suas mãos, a madeira velha e áspera arranhando seus dedos. E não adianta enrolar. Se não terminar antes do meio-dia, vai aprender como é nadar com os tubarões. A ameaça não parece exagerada. Em pleno alto mar, as regras são simples. Trabalhe ou desapareça. E ninguém parece se importar muito com a diferença entre as duas opções. Historicamente, essa brutalidade não era incomum. Nos navios piratas, disciplina era mantida à base de chicotes e ameaças constantes. Um novato que não mostrasse serviço era rapidamente descartado, às vezes literalmente jogado ao mar. Os piratas não carregavam fardos inúteis. A tarefa começa, e o ritmo é cruel. Você esfrega o convés com força, tentando imitar os movimentos dos outros marujos, mas a madeira parece absorver a sujeira como se estivesse viva. A cada balde despejado, a água se mistura a manchas de sangue, vômito e algo que você prefere não identificar. A certa altura, um marujo ao seu lado ri, mostrando um sorriso incompleto, faltando pelo menos 3 dentes. É, marinheiro, não contaram para você que o convés de um pirata é feito de almas perdidas? Ele diz, soltando uma gargalhada. Você força um sorriso amarelo, sem saber se é uma piada ou uma ameaça disfarçada. Entre esfregões e baldes de água suja, você começa a notar os detalhes do navio. Os mastros são altos, retorcidos pelo vento, e as velas, remendadas de todas as formas possíveis, parecem mais um emaranhado de retalhos do que algo capaz de capturar o vento. O chão do convés é coberto de marcas de facas e rachaduras antigas. Em algumas partes, o cheiro de pólvora ainda persiste, como se a última batalha tivesse acontecido há poucas horas. Você também percebe algo curioso. Pequenos amuletos presos às cordas, alguns feitos de ossos, outros de madeira entalhada. Para afastar as tempestades e a fúria do Kraken, murmura um marujo quando percebe seu olhar curioso. Superstições são abundantes entre os piratas. Navegar em águas traiçoeiras faz até o mais durão acreditar em coisas que não pode. Dizem que manter um amuleto por perto pode evitar que um redemoinho engula o navio inteiro, ou que o mastro se quebre em uma tempestade. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram pura superstição ou se realmente ajudavam os marinheiros a se manterem calmos em meio à loucura do mar. O trabalho é brutal. O sol sobe no céu e o calor se intensifica. Suas mãos estão cheias de farpas da madeira velha e seus músculos queimam a cada movimento. O mesmo pirata banguela de antes passa por você novamente, desta vez com um odre de couro nas mãos. Vai um gole? Ele oferece, e você hesita antes de aceitar.
O líquido é amargo e queima como fogo, mas pelo menos não é água contaminada. Você devolve o odre e ele dá uma piscadela. Primeiro dia, hein? Se sobreviver, te ensino. A apostar no jogo de dados. Só não vá perdendo os dentes. Ele ri. E você percebe que no meio daquele caos, pequenos momentos de camaradagem são raros, mas existem. Ao meio-dia, quando o sol está a pino, o homem da cicatriz volta para inspecionar o trabalho. Ele passa os olhos pelo convés, cutucando, com a ponta da bota algumas partes onde você limpou. Finalmente, ele ergue os olhos e faz um breve aceno de aprovação. Ainda está aqui? Talvez você dure mais de um dia. Talvez. O calor do meio-dia começa a ceder, quando o vento do oceano sopra com mais força, balançando as velas remendadas e fazendo as cordas estalarem como chicotes. Você se apoia em um barril, os músculos ainda pulsando depois de horas esfregando o convés. O descanso, no entanto, é curto. Logo, os gritos ecoam novamente. Todos aos seus postos, tempestade se aproximando. Seu coração acelera. Ao olhar para o horizonte, uma parede de nuvens negras se ergue como uma muralha, crescendo rapidamente e cobrindo o céu com uma escuridão ameaçadora. Os marujos correm de um lado para o outro, prendendo cordas, ajustando velas e garantindo que tudo esteja seguro. Não fique aí parado, novato. Um deles grita jogando uma corda em suas mãos. As gotas de chuva começam a cair, poucas a princípio, mas logo se transformam em um dilúvio que bate contra o convés com força. O vento uiva como uma criatura viva, arrastando as velas para trás e para frente. Você se agarra à corda com toda a força, os nós queimando seus dedos enquanto tenta manter o equilíbrio. Historicamente, navegar em meio a tempestades era uma das maiores causas de naufrágios entre piratas. Os navios, muitas vezes construídos às pressas e remendados com materiais improvisados, mal suportavam as ondas gigantescas. Em alto mar, um único erro podia custar a vida de toda a tripulação. Existem relatos de navios desaparecidos sem deixar vestígios, levados por redemoinhos ou despedaçados contra recifes ocultos. Os supersticiosos acreditavam que tais tempestades eram invocadas pela ira dos deuses ou pela maldição de antigos capitães traídos. Segure firme, novato. Alguém grita ao seu lado. Você se vira e vê um homem robusto com um tapa-olho de couro gasto amarrando as cordas do mastro principal. Se cair, a gente não volta para te buscar. Ele ri, mas há verdade em suas palavras. As ondas começam a se erguer como muralhas de água, batendo contra o casco e fazendo o navio estremecer. Cada balanço é um teste para suas pernas, e você se vê oscilando, segurando-se com toda a força para não ser lançado ao mar. Entre relâmpagos que cortam o céu, você vê a tripulação se movendo em perfeita sincronia, ajustando velas, prendendo barris e se certificando de que as armas estão seguras. A tempestade ganha força, e os trovões ecoam como canhões disparando no vazio. Por um momento você quase se perde, os pés derrapando no convés encharcado. Mas um par de mãos calejadas segura seu ombro e o empurra para trás. Não é hora de morrer ainda, garoto. O mesmo pirata do tapa-olho grita com um sorriso insano no rosto, como se estivesse se divertindo com o caos. Entre relâmpagos e ventos que uivam como almas perdidas, você percebe pequenos amuletos balançando nas vigas do navio, ossos amarrados com barbante, penas enegrecidas pela fuligem, pequenos pedaços de metal enferrujado presos com nós apertados. Proteções contra o Kraken. Alguém murmura ao seu lado, quase inaudível sob o rugido da tempestade. Os piratas eram notoriamente supersticiosos e com razão. No mar aberto, a linha entre lenda e realidade era tênue. Historiadores ainda discutem se essas crenças em monstros marinhos e maldições serviam mais para criar disciplina entre os homens, ou se eram um reflexo dos terrores reais que enfrentavam em águas desconhecidas. O Kraken, por exemplo, era descrito como uma criatura colossal, capaz de engolir navios inteiros e arrastá-los para o fundo do mar. Lenda ou não, os homens do mar levavam essas histórias a sério. A chuva bate contra seu rosto como agulhas, e seus dedos estão dormentes de tanto segurar as cordas.
Em um dado momento, um trovão explode tão perto que o convés parece vibrar. Você fecha os olhos por um segundo, esperando o pior, mas o navio se mantém firme, cortando as ondas com uma resiliência surpreendente. Finalmente, após o que parecem horas de agonia, os trovões começam a se distanciar e a chuva se torna um gotejar fino. A escuridão das nuvens se dissipa lentamente, revelando o céu novamente. Marujos caem de joelhos, alguns gargalham como loucos, outros simplesmente se deixam desabar contra os barris. Você se permite respirar, os pulmões ardendo de cansaço e alívio. O homem do tapa-olho passa por você mais uma vez, dando um tapinha nas suas costas que quase o derruba. Sobreviveu à primeira tempestade, novato. Agora falta sobreviver ao resto. Ele ri, os dentes amarelados brilhando sob a luz cinzenta do céu nublado. Ainda ofegante, você olha ao redor e percebe que alguns rostos estão faltando. Ninguém fala sobre eles. E você aprende ali, naquele instante, que o mar toma o que quiser. E ninguém ousa questionar. O céu clareia gradualmente, mas o convés ainda guarda os rastros da tempestade. Poças de água salgada se acumulam entre as tábuas, misturando-se com restos de cordas desfiadas e fragmentos de madeira quebrada. A tripulação já está de volta ao trabalho como se o caos de algumas horas atrás fosse apenas mais um dia comum. Para eles, talvez seja. Você sente o estômago roncar, um lembrete incômodo de que já faz um bom tempo desde a última refeição. Se é que aquele pedaço duro de pão dormido e carne seca pode ser chamado de refeição. Um dos marujos, passando com um barril nas mãos, percebe seu olhar faminto e solta uma risada rouca. Tá com fome, novato? Espera só até ver o banquete que temos hoje. Você não sabe se ele está sendo irônico ou não, mas decide segui-lo. Ele desce por uma escada estreita, os degraus rangendo sob o peso de suas botas, e você o acompanha até um compartimento escuro no porão. O cheiro é a primeira coisa que atinge seu nariz, uma mistura pesada de mofo, sal e algo que lembra carne estragada. Berries empilhados contra as paredes pingam um líquido amarelado, e o chão está coberto de serragem para tentar conter a umidade. O banquete é revelado sobre uma mesa improvisada de tábuas mal ajustadas, biscoitos secos e duros, praticamente pedras, que os piratas chamam de hardtack. São feitos para durar meses sem estragar, mas não sem custo. Cada mordida é um risco para os dentes. Você pega um e bate contra a madeira. O som seco que ecoa não é nada animador. Ao lado dos biscoitos, há pedaços de carne salgada, rígida e esbranquiçada que emana um odor azedo. Carne de porco, eu acho, o marujo comenta, mastigando com dificuldade. Você hesita, mas o estômago vazio fala mais alto. O primeiro pedaço é um desafio. A carne é salgada a ponto de queimar a língua, e cada mastigada parece eterna. Mas aos poucos a fome vence a hesitação, e você engole. Historicamente, a dieta dos piratas era brutal. A ausência de refrigeração significava que toda a carne precisava ser salgada para durar mais tempo, e os biscoitos hardtack eram famosos por serem infestados de larvas e carunchos. Na maioria das vezes, os piratas simplesmente quebravam os biscoitos e jogavam no caldo para amolecer, ou ferviam para expulsar os insetos antes de comer. E a água potável? Quase um luxo. Normalmente, era armazenada em barris de madeira, onde rapidamente ficava turva e desagradável. Por isso, rum e cerveja diluída eram preferidos. Pelo menos o álcool mascarava o gosto ruim. Não se preocupe com os bichos, eles são parte da proteína, diz o homem ao seu lado, soltando uma gargalhada e mostrando dentes manchados. Você observa o próximo biscoito com mais atenção, e de fato pequenos pontos pretos se movem em sua superfície. Por um instante o estômago se revira, mas o homem não mente. Ninguém aqui parece se importar. Entre mordidas difíceis e goles de água turva, você se acostuma lentamente à refeição. A conversa é alta, risadas surgem de cantos escuros, e apesar das condições miseráveis, o ambiente tem um estranho senso de camaradagem. Há histórias sendo contadas, algumas fantásticas demais para acreditar, e outras que parecem assustadoramente reais. Um dos marujos, um homem alto e magro com um lenço vermelho na cabeça, conta sobre um navio espanhol que carregava barris
cheios de vinho e moedas de ouro. Afundou em uma tempestade, só eu sobrevivi, ele jura com os olhos brilhando. Mentiroso! Alguém grita do outro lado da sala e todos riem. Não parece haver ressentimento. Entre piratas, mentir é quase uma arte. Mas quando a conversa vira para superstições, o tom muda. Os sussurros começam, os olhares se desviam, e você nota que ninguém brinca sobre certos temas. Já ouviu falar do holandês voador? Pergunta um velho de barba longa e cinza, surgindo das sombras. Os outros se calam, e ele se aproxima, puxando um banquinho e sentando ao seu lado. Dizem que ele vaga pelos mares eternamente, uma tripulação de mortos condenados. Quem o vê está amaldiçoado. A sala se silencia, e os olhos dos homens refletem o temor. Você sente um arrepio subir pela espinha. Historiadores ainda debatem se a lenda do holandês voador nasceu apenas do medo e da superstição dos marinheiros, ou se houve realmente registros de encontros misteriosos no mar. Seja como for, entre os piratas é um assunto levado muito a sério. A refeição termina tão rápido quanto começou. Os homens se levantam voltando aos seus postos, e você faz o mesmo sem saber exatamente para onde ir. Lá fora, o céu está mais claro, e o som das velas estalando ao vento é quase reconfortante. Quase. Ao subir de volta para o convés, um pensamento o acompanha. Sobreviver a um navio pirata não é apenas questão de força, mas de resistência. E o pior ainda está por vir. A noite cai devagar, trazendo consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelo ranger constante do navio cortando as ondas. Você está exausto, as costas doloridas do trabalho duro e o corpo pesado do esforço físico. Mas descanso completo ainda está longe. No convés, as sombras dançam sob a luz trêmula das tochas e o cheiro forte de rum e suor paira no ar. A escuridão parece amplificar tudo, os ruídos do mar, o farfalhar das velas, o murmúrio baixo das vozes dos piratas. Você sente um frio que não é só por causa da brisa marítima. É o pressentimento de que a noite trará algo diferente. Uma ronda, talvez, ou um teste para o seu espírito. De repente, passos pesados se aproximam. É o capitão. Um homem de olhar penetrante e cicatrizes que contam histórias que você jamais ouvirá. Ele se posiciona perto do mastro principal e fala com uma voz firme, mas baixa o suficiente para não perturbar demais o silêncio. Aqui não há espaço para fraqueza. Você está aqui porque escolheu, mas a escolha de um pirata é simples. Ou se torna um deles, ou desaparece. Você engole seco. O capitão caminha lentamente, observando cada rosto com um olhar afiado. Sua reputação o precede. Dizem que ele nunca falha em identificar quem é forte o bastante para sobreviver. E essa noite você sente que está no centro dessa avaliação. Historiadores ainda discutem se o rigor extremo dos capitães piratas era apenas uma estratégia para manter a ordem ou se na verdade alimentava uma cultura de medo e brutalidade que corroía a própria tripulação. O fato é que, sob a superfície dessa camaradagem rude, cada um luta pela própria sobrevivência. Enquanto o capitão se afasta, um jovem marujo se aproxima de você, segurando uma pequena caixa de madeira. Isso é para você, ele sussurra, com um sorriso meio tímido. Ao abrir, você vê um amuleto simples, um pequeno crânio esculpido em osso, amarrado com cordas desgastadas. Dizem que protege contra os males do mar. Se der sorte, vai te salvar. Você sorri, meio incrédulo, mas guarda o amuleto. Talvez seja apenas superstição, mas em um navio onde a realidade é tão dura, qualquer esperança vale ouro. O resto da noite passa em vigília, com você mantendo os olhos abertos, tentando se acostumar com os sons do mar e a sensação constante de estar à mercê das forças que não pode controlar. É uma lição que o navio pirata ensina com crueldade. Confiança aqui é luxo, e cada momento pode ser o último. O amanhecer chega lentamente, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa, contrastando com a dureza da vida a bordo. Você acorda ainda cansado, com o corpo dolorido e os sentidos ainda aguçados pelo medo e adrenalina da noite anterior. Lá fora, o mar está calmo, quase enganoso em sua tranquilidade.
Enquanto caminha pelo convés, observa os outros piratas se preparando para mais um dia de trabalho duro. As tarefas são repetitivas e exaustivas. Limpar o convés, reparar as velas, cuidar das armas, garantir que o navio esteja em condições de enfrentar o que vier pela frente. Não há espaço para descanso prolongado aqui. Um dos marujos mais antigos se aproxima e lhe oferece um pouco de café de baixa qualidade, feito com grãos misturados à serragem para esticar o estoque. Você aceita, mesmo sabendo que é mais por hábito do que por prazer. O sabor amargo é um lembrete constante das dificuldades que os piratas enfrentam diariamente. Historicamente, o café era uma bebida rara para os marinheiros, que muitas vezes recorriam a substitutos improvisados durante longas viagens. Alguns relatos indicam que certos navios piratas chegaram a experimentar bebidas feitas com ervas locais ou raízes, numa tentativa desesperada de manter a vigília e o ânimo da tripulação. Enquanto bebe, o velho marujo começa a contar histórias sobre as batalhas que já enfrentou, descrevendo com detalhes vívidos o som dos canhões, o cheiro da pólvora queimada e o caos de um ataque no mar. Você se imagina no meio da luta, o coração disparado, as ordens gritadas se misturando ao rugido das ondas. Mas cuidado, ele alerta. Nem todos os combates terminam bem. Muitos piratas perderam mais do que suas vidas, perderam a sanidade. A pressão, o medo constante, a solidão em alto mar, pode corroer a mente mais forte. Esse é um ponto que historiadores ainda debatem. O impacto psicológico da vida pirata, com suas longas jornadas, violência e isolamento, muitas vezes era tão devastador quanto as feridas físicas. Muitos relatos de navios piratas mencionam homens enlouquecendo ou se entregando ao desespero, incapazes de suportar a pressão. Enquanto a conversa continua, você sente um respeito crescente pela coragem e resistência necessárias para sobreviver nesse mundo. Sobreviver não é apenas uma questão de força física, mas de manter a sanidade e a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O sol sobe mais alto e o navio continua sua rota, rumo a destinos incertos, levando você junto nessa jornada perigosa e imprevisível. O dia avança, e você começa a notar os pequenos detalhes que tornam a vida a bordo tão singular. Os sons, os cheiros, as sensações que você nunca imaginou experimentar tão intensamente. O ranger do navio sob seus pés, o cheiro salgado, da água misturado com suor e rum, o gosto amargo da comida que mal disfarça a fome. Tudo isso cria uma atmosfera única, um microcosmo selvagem em meio ao vasto oceano. De repente, o alarme soa, um navio aparece no horizonte. O capitão grita ordens com voz firme e decidida, e a tripulação se movimenta rapidamente para preparar o navio para a batalha ou fuga. Seu coração dispara. Essa é a verdadeira prova, o momento em que a vida ou a morte está nas suas mãos e na sorte do vento. Você é designado para ajudar a preparar os canhões, um trabalho pesado e perigoso, que exige precisão e rapidez. O cheiro da pólvora queimada começa a invadir o ar, e você sente a vibração dos disparos no peito. Um lembrete brutal da violência que acompanha a vida pirata. Historicamente, os combates navais eram caóticos e brutais. Navios piratas, muitas vezes menores e mais rápidos, usavam táticas de surpresa e agilidade para capturar navios mercantes ou escapar de navios de guerra. A preparação para a batalha incluía não só o carregamento de armas, mas também o cuidado em manter a moral da tripulação, fundamental para sobreviver a encontros tão intensos. Uma curiosidade pouco conhecida é que alguns piratas usavam fumaça e fogo para criar cortinas e confundir os inimigos. Uma estratégia engenhosa para garantir vantagem. Apesar de tudo, historiadores ainda discutem se essas táticas eram planejadas com antecedência ou improvisadas no calor do momento. O navio inimigo se aproxima rapidamente, e você sente o peso da responsabilidade e o medo crescendo no peito. A adrenalina é avassaladora, mas você sabe que precisa manter a calma e cumprir seu papel. A batalha está prestes a começar, e só os mais fortes e rápidos sobreviverão. O som estrondoso dos canhões preenche o ar enquanto o navio pirata se aproxima do inimigo.
Você sente cada impacto reverberar pelo convés. O cheiro acre da pólvora queimando invade suas narinas, e o calor dos disparos parece quase palpável. A tensão é tão densa que você mal consegue ouvir as ordens gritadas por sobre o caos. Você se abaixa rapidamente para evitar estilhaços que voam por toda parte. O cheiro da madeira queimada se mistura ao da maresia, enquanto as ondas batem contra o casco com força. O navio balança violentamente e você se segura firme para não ser arremessado. Na luta, a rapidez é tudo. Você passa por momentos em que o tempo parece desacelerar. O clique de um mosquete, o estalo de uma corda, o grito de um companheiro. Tudo acontece simultaneamente, cada segundo carregado de perigo. Você percebe que os piratas mais experientes parecem dançar no meio do caos, enquanto os novatos lutam para se manterem de pé. Um fato conhecido é que os combates navais, apesar de intensos, podiam durar horas, e a resistência física e mental era essencial para não sucumbir. A maioria dos ferimentos não vinha dos tiros ou explosões, mas das quedas, cortes e esmagamentos causados pela movimentação frenética a bordo. Entre um disparo e outro, você observa o capitão comandar a tripulação com precisão impressionante, dando ordens rápidas e claras. Historiadores ainda debatem se a liderança pirata era mais democrática do que se imagina, com capitães eleitos pela tripulação, ou se o poder era mantido com mão firme e autoritária, especialmente em momentos de batalha. A batalha se arrasta, e o cansaço começa a pesar em seus músculos. Mas não há tempo para fraquejar. A sobrevivência depende de cada movimento, de cada decisão tomada em uma fração de segundo. Você sabe que, se vacilar, o mar pode ser o último lugar que verá. Depois da batalha, o silêncio cai pesado sobre o navio. O convés está coberto de destroços, cordas rompidas, pedaços de madeira lascados e o cheiro persistente da pólvora queimando. Você respira fundo, tentando afastar o cansaço e a tensão que ainda vibram no seu corpo. A tripulação começa a avaliar os danos e cuidar dos feridos, mas você percebe que a mente de todos está pesada com algo mais do que a fadiga física, o medo do que vem a seguir. Sobreviver à batalha é apenas parte da luta. Agora é hora de lidar com as consequências e manter o navio navegando. Você ajuda a reparar uma vela rasgada, suas mãos tremem um pouco, mas não há espaço para fraqueza. A rotina implacável continua, como uma máquina que não para, mesmo depois de quase ser destruída. A vida pirata não dá descanso, e o mar não perdoa. Um fato curioso é que muitos navios piratas carregavam códigos de conduta escritos, que regulavam até mesmo a divisão do saque e as punições para quem desobedecesse. Esses códigos, embora rígidos, ajudavam a manter alguma ordem no caos e a garantir a sobrevivência coletiva. Historiadores ainda discutem até que ponto esses códigos eram realmente seguidos, ou se eram mais um ideal do que uma prática constante. A verdade, como em muitas coisas na vida pirata, está entre as sombras e os contos exagerados. Você observa o horizonte, onde o céu parece se fundir com o mar, e pensa no quão longe já chegou. Cada dia a bordo é um desafio, e a cada amanhecer, a chance de continuar nessa vida incerta. Mas você sabe que mesmo que o caminho seja difícil, a aventura, com todos os seus perigos, é algo que poucos conseguem realmente entender. O sol está alto, e o calor começa a se tornar quase insuportável. O trabalho no navio não diminui, e você sente o suor escorrendo pelo rosto, misturando-se com a sujeira e o sal do mar. Cada movimento exige esforço, e cada tarefa parece feita para testar sua resistência. Enquanto ajusta as velas sob o olhar atento do imediato, você percebe que a camaradagem entre os piratas é a cola que mantém tudo unido. Piadas sarcásticas, provocações e risadas nervosas quebram a tensão, mas por trás disso tudo está a constante lembrança de que todos ali dependem uns dos outros para sobreviver. Um detalhe curioso. Alguns piratas usavam tatuagens como forma de marcar suas histórias e conquistas, mas também como talismãs contra a má sorte. Um crânio aqui, uma âncora ali. Cada símbolo carregava um significado profundo,
uma forma de se proteger das forças invisíveis que rondam o mar aberto. Historiadores ainda discutem se essas tatuagens eram comuns entre todos os piratas ou se eram exclusivas de grupos específicos. De qualquer forma, a ideia de carregar sua história na pele é algo que ressoa até hoje em diversas culturas. O dia segue seu ritmo lento e pesado, e você se pega pensando em quanto tempo essa vida pode durar. A incerteza é uma constante companheira, mas também um combustível para continuar. Afinal, você não está aqui por acaso. E sobreviver a um navio pirata significa aceitar esse destino, com todos os seus perigos e desafios. O céu começa a se transformar, pintando-se de tons alaranjados enquanto o sol desce lentamente no horizonte. O clima a bordo muda junto com a luz. Há uma calma aparente, mas você sabe que isso é apenas uma pausa breve entre tempestades. Reais ou metafóricas. Enquanto ajuda a preparar o jantar, geralmente um guisado ralo com restos de carne salgada e alguns vegetais secos, você observa os rostos cansados da tripulação. Conversas baixas e risadas nervosas tentam disfarçar o medo e a ansiedade que todos sentem. Uma tentativa humana de buscar conforto no meio da incerteza. Uma curiosidade que poucos sabem é que, apesar das condições duras, alguns piratas conseguiam pescar durante a viagem, trazendo peixes frescos que quebravam a monotonia da comida salgada e ressecada. No entanto, isso dependia muito da sorte e das condições do mar. Historiadores ainda debatem o quanto essas pequenas frescuras alimentares afetavam a saúde e o moral das tripulações piratas. Mas não há dúvida de que qualquer variação na dieta era muito bem-vinda. Você se pergunta se teria paciência para esperar por um peixe fresco, ou se o desespero da fome falaria mais alto. Enquanto come, você sente o peso da vida a bordo, uma mistura de cansaço físico, medo constante e a estranha sensação de liberdade que só o mar pode oferecer. Você percebe que sobreviver aqui é mais do que uma questão de força. É uma dança delicada entre coragem, sorte e resistência. A noite cai novamente, e o navio se transforma em um mundo à parte, onde o som das ondas e o farfalhar das velas se tornam a trilha sonora da sua vigília. Você se senta no convés, olhando para o céu estrelado, sentindo a brisa fresca que traz um alívio temporário para o calor do dia. É nesse momento de calma que a mente começa a vagar, lembrando das histórias que ouviu e das lições aprendidas. Você pensa no quanto a vida pirata é imprevisível, uma constante batalha não só contra inimigos externos, mas contra seus próprios medos e limitações. Uma curiosidade fascinante. Muitos piratas acreditavam em superstições marítimas, como evitar cantar perto do navio para não atrair maus espíritos, ou nunca usar roupas verdes consideradas azarentas. Essas crenças, embora pareçam bobas hoje, eram parte fundamental da cultura a bordo, ajudando a dar sentido ao caos ao redor. Historiadores ainda discutem se essas superstições eram usadas como ferramentas de controle social ou se realmente refletiam o medo profundo que o mar inspirava nos homens daquela época. Seja qual for a resposta, você não pode deixar de se perguntar se, em algum nível, essas crenças ajudavam a manter a sanidade da tripulação. Enquanto o navio balança suavemente, você fecha os olhos por um momento, deixando que o som do mar acalme seus pensamentos. Sobreviver a um navio pirata não é apenas uma questão física, mas também mental. E encontrar esses pequenos momentos de paz é essencial para continuar. Você acorda com o som distante de gaivotas e o brilho fraco da madrugada no horizonte. O ar fresco do mar invade seus pulmões, mas a sensação de cansaço ainda está presente, como uma sombra constante. O dia promete ser longo, com mais trabalho, mais desafios e, claro, mais riscos. Enquanto ajuda a içar as velas, você nota o brilho das ferramentas e armas espalhadas pelo convés, lembrando que, a qualquer momento, elas podem ser a diferença entre a vida e a morte. Cada movimento é carregado de cuidado e precisão, porque um erro pode custar caro. Um fato conhecido é que os piratas costumavam manter seus equipamentos sempre afiados e prontos para o combate, já que a falta de manutenção podia ser fatal em uma luta rápida.
A disciplina com as armas era tão crucial quanto o conhecimento da navegação. Curiosamente, alguns piratas desenvolviam rituais pessoais para atrair sorte antes das batalhas, como tocar um amuleto ou usar uma peça de roupa especial. Essas práticas, misturadas à superstição, formavam uma espécie de conforto psicológico em meio ao caos. Historiadores ainda debatem se esses rituais eram mais eficazes do que a pura preparação e habilidade, mas a verdade é que a mente humana busca segurança onde pode, e no mar aberto isso muitas vezes significa acreditar no que não pode ser explicado. À medida que o sol sobe, você sente a mistura de medo e excitação crescendo dentro de si. Sobreviver a um navio pirata exige não só força, mas uma mente preparada para enfrentar o imprevisível. O dia avança com o peso das responsabilidades e o ritmo implacável da vida a bordo. Você percebe como a rotina pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, ao mesmo tempo em que ajuda a manter a sanidade, também pode ser esmagadora, pela monotonia e pela exigência constante. Enquanto ajuda na manutenção do navio, você observa os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. As marcas nas tábuas do convés, as cicatrizes nas velas, os pequenos objetos que cada pirata carrega consigo, como lembranças de uma vida que ficou para trás. Um fato interessante é que, apesar da fama de anarquia, os navios piratas tinham uma estrutura social rígida, com regras claras para a distribuição de tarefas, punições e até para a divisão do saque. Esse equilíbrio precário era essencial para evitar o caos total. Curiosamente, muitos piratas também tinham suas próprias formas de justiça interna, às vezes mais severas do que as leis dos países que combatiam. Esses códigos, embora duros, mantinham a ordem e a sobrevivência do grupo. Historiadores ainda discutem até que ponto essa disciplina era eficaz ou se gerava mais conflitos internos. Mas o fato é que, sem alguma forma de controle, o navio certamente sucumbiria às tensões inevitáveis. Você sente o peso dessa responsabilidade e começa a entender que sobreviver aqui é mais do que enfrentar inimigos externos. É também lidar com a complexa dinâmica humana que mantém tudo funcionando, mesmo nas condições mais adversas. O céu está escurecendo, pintado de roxo e azul profundo enquanto a noite se aproxima mais uma vez. Você sente a fadiga em cada músculo, mas também um estranho sentimento de pertencimento. Apesar de todos os perigos e incertezas, este navio, esta tripulação, este mar, são agora parte de você. Enquanto ajuda a preparar o navio para a noite, ajustando as velas e garantindo que tudo esteja seguro, você reflete sobre a jornada até aqui. Sobreviver a um navio pirata não é só questão de força física, mas de coragem, resistência mental e, acima de tudo, capacidade de se adaptar ao imprevisível. Você lembra das histórias que ouviu, das batalhas enfrentadas, dos momentos de paz e caos, da camaradagem e da solidão. Cada dia aqui é um teste, e cada noite uma pequena vitória contra o medo e a escuridão. Um fato fascinante é que, apesar do perigo constante, muitos piratas consideravam o mar sua verdadeira casa, encontrando nela uma liberdade que jamais conheceriam em terra firme. Esse amor pelo mar muitas vezes superava o medo e o sofrimento. Historiadores ainda discutem se essa visão romântica dos piratas é justa ou se ela mascara a brutalidade e a dureza da vida real. Mas você sabe que, independentemente disso, a experiência de viver e sobreviver a bordo é única e inesquecível. Agora, enquanto o navio balança suavemente nas ondas, você sente uma serenidade crescente. A tempestade pode estar sempre à espreita, mas por enquanto há paz. E isso por si só já é uma conquista. Você está seguro agora, aninhado na suavidade do balanço do navio que navega silenciosamente sob o vasto céu noturno. O mar, que tão pouco tempo atrás parecia ameaçador e imprevisível, agora sussurra uma canção tranquila que acalma sua mente inquieta. Cada onda que toca o casco é como um suspiro gentil, embalando você em um ritmo constante e sereno, convidando-o a deixar para trás as preocupações do dia. O ar noturno é fresco e doce, carregado com um leve aroma de sal e esperança.
Você sente o toque suave da brisa no rosto, quase como uma carícia que diz que, apesar dos desafios, a beleza e paz em meio à vastidão do oceano, tudo ao seu redor parece se desacelerar, e a quietude profunda convida seu corpo a relaxar, seus pensamentos a se aquietar. Permita-se mergulhar nesse momento de calmaria, onde o mundo se reduz a esse instante perfeito de serenidade. Deixe os sons suaves do mar preencherem sua mente e a escuridão gentil envolver seus olhos, preparando você para um sono tranquilo e restaurador. Respire fundo, sentindo a segurança que surge ao aceitar que, por enquanto, você está protegido, cuidado pelo ritmo constante da vida ao redor. E enquanto você fecha os olhos, imagine-se navegando suavemente para longe de todas as preocupações, rumo a sonhos tranquilos e restauradores. Você merece essa paz, essa pausa, essa noite de descanso profundo. Amanhã, o mar pode trazer novos desafios, mas por agora, apenas entregue-se à calma.